tema dessa manhã é um tema que fala sobre a conquista. Mas não é a conquista do outro, é a conquista de nós mesmos. Irmãos, quantas coisas da nossa vida, depois que nós nos tornamos cristãos, no terreno do nosso coração que precisa ser conquistadas. Eu quero convidar os irmãos a refletir nessa manhã sobre esse assunto. A conquista de si mesmo. Eu tenho algo para conquistar na minha vida, eu creio que você também tem. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos estar lendo aqui os versículos 5 a 7 de 2 Pedro, capítulo 1. Fiquemos de pé, por favor, em respeito à palavra de Deus. 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Está lá um pouquinho antes de Apocalipse, tá? Um pouquinho antes de Apocalipse. Uma das últimas cartas, epístolas do apóstolo Pedro. Ele nos escreve aqui algo tremendo, maravilhoso com relação a conquistar o nosso eu, a conquista de si mesmo, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Amém? Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 7. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã para nós. Nós sabemos que na parte da manhã, geralmente o culto é doutrinário, né? É para crentes, é para pessoas que já são crentes no Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor diz para nós essa manhã, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, remindo com toda a vossa diligência, acrescentai com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Versículo 6. Com o conhecimento o domínio próprio e com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade. Versículo 7. E com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Amém? Vamos ler mais uma vez? Por isso mesmo, vós, remindo toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Parece ser meio confuso, né? Que vai falando uma sequência de coisa aqui, mas é fácil de entender isso aqui, irmãos. Irmãos, vamos orar para a gente poder buscar a direção de Deus, que Ele cresça nesse momento aqui e que nós diminuamos. A Ele toda a honra e toda a glória. Pai querido, Deus amado, graças te damos nessa manhã, ó Deus, quando aqui estamos para refletir mais uma vez sobre a palavra do Senhor, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Obrigado por essa palavra maravilhosa que lemos aqui nessa manhã. Obrigado pelos louvores que já foram entoados aqui, preparando o terreno do nosso coração para receber essa porção maravilhosa, essa semente maravilhosa no nosso coração. Pai querido, nós te damos graça nessa manhã, Pai. Que o inimigo não tenha nenhum poder, Pai, sobre o culto que te prestamos nessa manhã, mas que tão somente a graça poderosa, maravilhosa do seu Santo Espírito venha estar conosco aqui, Pai. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, podem assentar, amados. Irmãos, só para abrir um pouco a mente dos irmãos com relação aos versículos que nós lemos. Como funciona isso aqui? O apóstolo Pedro, através desses 5 versículos aqui, ele cita para nós 8 características de uma vida de santidade, que estão presentes aqui no texto que nós lemos aqui. Eu vou explicar. Notem que no versículo 5, ele diz, por isso mesmo, vós, remindo toda a vossa diligência, acrescentai fé, virtude e com a virtude o conhecimento. No versículo 5, nós temos 3 características. Temos fé, virtude e conhecimento. Marquem isso aí da sua Bíblia. No versículo 6, com o conhecimento, domínio próprio, perseverança, perseverança e piedade. No versículo 6, nós temos mais 3 características de santidade do cristão. Domínio próprio, perseverança e piedade.
E no último versículo 7, ele fala de duas coisas importantes. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Temos mais duas características. Então, nós temos, no total, 8 características determinadas pelo apóstolo Pedro para a santidade de uma vida cristã. Então, o objetivo dessa manhã aqui é que você saia daqui sabendo dessas 8 características que você precisa praticar na sua vida, que você precisa viver para que você seja mais ou menos parecido com Cristo. Amém? Então, é importante nós refletirmos sobre essas 8 características que ele fala aqui para nós aqui um pouco mais. Ele fala primeiro da fé. Então, a fé é a primeira característica, irmãos. Nós já somos cristãos, nós temos a fé. Mas ele pede que nós associemos, que nós acrescentemos a esta fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essa é a característica do texto que nós lemos aqui nessa manhã. E é sobre essa característica que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Amém? Então eu gostaria de, antes de tudo, refletir com você alguns pontos importantes sobre os escritos de Paulo. Eu gostaria que você refletisse comigo nessa manhã. Desculpa, apóstolo Pedro. Pedro teve na sua época vários motivos para escrever essa carta ao povo da época. O primeiro motivo dele foi teológico. Ele desejava apresentar diversos motivos, algumas virtudes necessárias, no caso aqui, para a vida cristã, tendo como um modelo sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desejava também ensinar e relembrar que o centro da igreja, que o centro da vida do cristão, do crente, é o Senhor Jesus. E ele escreveu não só para nós entendermos que o Evangelho de Cristo, que o centro da igreja de Cristo é o Senhor Jesus, mas para que nós possamos redesenhar, olhando para a nossa vida, redesenhar a nossa estratégia de vida, a nossa preparação de vida para um dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus. O nosso relacionamento com Deus e com o próximo, através do que ele diz aqui nessa carta, né? Através da nossa fé, da nossa virtude, do conhecimento, do autocontrole, da perseverança, da piedade, da fraternidade e do amor. Através desta centralidade, tudo é e tudo deve ser por Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, o primeiro propósito dele aqui é teológico. O segundo propósito é doutrinário. Pedro desejava expor sobre os princípios que norteiam a nossa fé. A salvação em Cristo, ele nos exorta acerca do autocontrole, do conhecimento de nós mesmos, a saber em que pé que está a minha vida, em que pé que está a minha trajetória, a minha caminhada como cristão e o que eu preciso melhorar. Ele cita alguns princípios que precisam com urgência, com diligência, de forma massiva, serem vivenciados em nossa vida espiritual. Se o segundo propósito é doutrinário, o terceiro é eclesiástico. Pedro escreveu na tentativa de aumentar a nossa comunhão com Deus, edificar a igreja na pessoa do Senhor Jesus e fazer com que nós sejamos mais ou menos parecidos com Ele. O quarto propósito, o último propósito, é missionário. Ele exorta os crentes a que permaneçam verdadeiros e a necessidade de estar preparados para os últimos dias também. Pedro fala muito sobre os últimos dias e levar o evangelho àqueles povos que ainda não conheciam, né? Então, caminhando juntos, em comunhão, em relacionamentos, seguindo aquele que nos chamou e nos salvou e nos redimiu, para sermos um dia parecido com Ele. Esses são os 4 propósitos que Paulo escreveu essa carta maravilhosa aqui. E esse propósito reflete a igreja de hoje, irmãos, assim como refletiu na igreja apostólica na época de Cristo. E é neste fundamento aqui, irmãos, é neste fundamento aqui que Pedro é guiado pelo Espírito Santo para instruir a igreja em todos os lugares do mundo na época. Ele não teve direção, essa carta foi escrita para as igrejas. Todas as igrejas da época teve a oportunidade de ler esta carta aqui, maravilhosa, que Pedro escreveu. E nós estamos aqui hoje com esse privilégio também.
E agora que você já sabe como funcionam esses versículos aqui, né, como funciona a técnica desse versículo, nós vamos olhar para a nossa Bíblia aqui para a gente poder tirar algumas lições para a nossa vida no dia de hoje. Então, olhando para a nossa Bíblia aí, eu não li o versículo 3 e 4, mas não vou ler, vou fazer só um comentário. Ele mostra que Deus nos deu, se o irmão lê o versículo aí, Deus nos deu todos os recursos necessários para uma vida divina. E é por este motivo que devemos ser diligentes, ser rápidos, não marcar passo, não patinar na nossa vida espiritual. Nós precisamos cultivar com bastante afinco tudo que ele disse aqui. E é certo que Deus, irmãos, não nos santifica contra a nossa vontade. Deus não santifica você se você não deseja isso, ou sem o nosso envolvimento com Ele. Por isso, é preciso que que haja entre eu e você um desejo, uma determinação, uma disciplina para que nós possamos evoluir na nossa vida pessoal. Pedro pressupõe que a presença da fé é o principal no desenvolvimento do caráter cristão. Tanto que é a primeira palavra que ele fala aqui. Afinal, ele está escrevendo aqui para cristãos já, irmãos. Eram pessoas que já eram crentes, mas que ainda precisavam ser transformados, precisavam mudar, precisavam avançar, precisamos evoluir, assim como nós também precisamos fazer isso hoje. O apóstolo não instrui a se munir somente da fé, mas ele toma por certo que nós já possuímos a fé e precisamos evoluir em outros quesitos da nossa vida espiritual. E é necessário, porém, que a fé seja acrescida de 7 elementos de santidade, conforme está escrito aqui. Então, começando aqui pelo versículo 5, a fé. Façam todo esforço para acrescentar, ele fala aqui, a fé. Então, acrescentar a fé. Fé é a esperança pessoal que nós temos, irmãos, como crentes, né? Fé é a confiança subjetiva que você tem no Senhor e Salvador Jesus. Portanto, é a base espiritual do crente, é a fé. Um crente sem fé, ele não é crente. Então, nós precisamos saber que a fé é a raiz de outras virtudes citadas por Pedro. E o apóstolo exorta os leitores de sua carta a acrescentarem 7 virtudes seguindo a fé. E essas virtudes são inalcançáveis na nossa vida se nós primeiro não tivermos a fé, irmãos. Primeiro é preciso cultivar a nossa fé para que nós possamos crescer em outras partes da nossa vida. É isso que o apóstolo nos exorta nessa manhã, para que façamos a nossa parte. Então, os irmãos percebem que existe uma palavra aí que significa com diligência acrescentai. No grego, a palavra acrescentar significa, um termo estranho mesmo, ela dá referência ao meio teatral grego. Na época existia muito teatro grego e o diretor, por assim dizer, daquela peça, né, teatral, do elenco, né, ele não era só o diretor, ele cuidava de quem estava no palco. O diretor acrescentava uma contribuição, ele acrescentava contribuição financeira ao artista, né? Pedro também reitera a ideia do verso aqui, anterior, de que agora enfatiza que a nossa parte no processo de salvação. Então, ele fala com diligência, com rapidez, com pressa, urgente. Isso não pode ficar sendo marcado uma data, um evento para futuramente, talvez um dia. Ele fala com diligência, é importante, é agora, é preciso fazer isso agora, é ação massiva, pressa em realizar. Como um cristão acima da média, nós precisamos esforçar para ser acima de um cristão acima da média. Nós temos que andar acima da média, irmãos. É isso que ele quer dizer. E existe um autor muito famoso, muito rico, um empresário muito rico, que se chama Grant Cardone, e ele escreveu um livro que se chama 10 vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso. E ele chama lá no texto, lá do livro dele, ele lança lá, logo no prefácio do livro, ele fala que, ele classifica o que é ação massiva. Ele fala, ação massiva é todo o esforço empreendido na busca de um objetivo. E para o senhor Cardone, o sucesso depende do esforço que você coloca na busca dos seus desafios. Então, quando Paulo fala diligente aqui, ele está falando a mesma coisa. É ação massiva. Nós precisamos empenhar, irmãos, ser empenhados
em esforço para que nós servirmos cada dia o Senhor da melhor forma possível. Então, da mesma forma, o apóstolo usa esse termo, diligência. Ele fala no texto, diligência significa que nós, cristãos, devemos ser urgente com a nossa caminhada cristã, usando todo o esforço que nós temos. Não só para as coisas do mundo, mas para as coisas do Senhor. Então, a primeira característica, então, aqui, ele fala associar a virtude à fé. Virtude, no grego, significa arede, que significa hombridade, boa qualidade, bondade, valor, excelência, excelência em espécie. Tudo isso está diretamente relacionado à fé. Pedro cita a virtude em primeiro lugar. Note que nós precisamos ter virtude, irmãos. Refere-se à coragem espiritual diante do mundo hostil e à capacidade de defender aquilo que é certo. Isso é que é virtude. Capacidade que nós temos pessoal de defender o que é certo. Então, o crente se relaciona com a virtude como um atributo de Deus que se refere também a nós. Note que essa virtude, ela é um atributo de Deus e ele reflete totalmente na nossa vida pessoal cristã. Devemos refletir essa virtude em nossa vida. Nossa conduta diária deve ser demonstrada através da nossa excelência moral. É isso que o apóstolo Pedro está falando para nós aqui. Fé e excelência sustentam-se mutuamente e faz um crescimento espiritual na vida extraordinário na vida do cristão. Então, esse é o primeiro ponto, virtude. Segundo ponto, que ainda está no versículo 5. Segunda característica é o conhecimento. Irmãos, como o conhecimento é importante na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Conhecimento no grego é gnosis, que significa conhecer, ciência, poder do conhecimento, inteligência e compreensão. Os gnósticos da época eram pessoas que liam e tinham uma grande compreensão do que eles liam. Quantas vezes nós pegamos um livro para ler, lemos e não conseguimos tirar uma lição do livro? Isso era a compreensão que eles tinham na época. Nós também temos a dificuldade, mas também conseguimos compreender muitas coisas que lemos. Então, na verdade, gnose significa compreender, compreensão. Então, de fato, a virtude está muito ligada ao conhecimento. A fé está ligada ao conhecimento. Nossa fé cresce a partir do momento que nós conhecemos mais e mais e mais do Senhor Jesus na nossa vida. Então, a palavra conhecimento deixa implícito para nós que somos cristãos, irmãos, que nós usamos a nossa mente. Que nós temos uma visão correta de todas as circunstâncias. Que nós conhecemos a qualidade moral das pessoas às quais nós encontramos. Que nós colocamos o nosso conhecimento em prática ao usar o bom senso em tudo que nós dizemos, tudo que nós fazemos e tudo que nós pensamos. Notem, irmãos, que o conhecimento ele nos dá capacidade de ter controle sobre o que nós dizemos. O conhecimento nos dá capacidade de ter controle sobre o que nós fazemos e sobre o que nós pensamos. Note, irmãos, que colocamos o nosso conhecimento em prática ao usar o bom senso. Além disso, o conhecimento e a fé andam lado a lado. À medida que mais conhecemos, mais aumentamos a nossa fé. Pois a fé, fortalecida através do conhecimento, ela aumenta o conhecimento que tem como raiz a nossa confiança em Deus. Note que através do conhecimento do Senhor Jesus, nós aumentamos a nossa confiança e aumentamos a nossa fé no Senhor Jesus. Esse é, portanto, as 3 características existentes do versículo 5. Caminhando um pouco mais, para o versículo 6, ele diz o seguinte: com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Note que ele trata 3 características importantes aqui, que o domínio próprio também é chamado de autocontrole. Esse ponto é um ponto difícil na vida do cristão. Irmãos, a palavra no grego significa egliklateia, que significa controlar os impulsos, autocontrole, autodisciplina, temperança, domínio próprio. Faz referência ao que Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 9, 25, né? Ele fala sobre o atleta. Paulo fala que o atleta, ele exerce todo o autocontrole na sua vida. O atleta grego lá era bem sucedido quando ele tinha controle para alcançar a coroa de vitória. Note que essa expressão estava associada aos esportes dos gregos na época, né? A palavra que Paulo diz lá em Coríntios 9:5, ele fala que Paulo diz lá: todo atleta em tudo se domina. Ele fala:
Em preparação para os jogos, os atletas controlam, ele abstém-se dos alimentos não saudáveis, do vinho, das entregas aos prazeres sexuais. Tudo isso era característica daqueles vencedores. Meus irmãos, quanto que meus irmãos e minhas irmãs, eu e você precisamos melhorar o nosso autocontrole. Nós somos fracos. Nós precisamos de autocontrole em tudo a nossa vida. O cristão deve exercitar a sua autodisciplina em todas as circunstâncias, irmãos, tudo. Eu não digo aqui algumas conforme um atleta grego, não. Mas em todas as circunstâncias, nós temos que fazer, nós temos que depositar nossa confiança em Deus, e ao contar com a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós deixemos o nosso ego de lado. É o nosso ego que faz a gente perder o autocontrole com as coisas. O apóstolo, porém, aqui, ele não apresenta uma ordem detalhada sobre o domínio próprio, mas ele inclui todas as situações. Ele menciona o domínio próprio aqui como uma virtude que o crente deve praticar contra os prazeres do mundo. Irmãos, Martinho Lutero, certa vez, citou um comentário muito apropriado a isso. Ele falou o seguinte: as pessoas não são iguais. Por natureza, um é forte, outro é fraco. Ninguém é competente em todos os mesmos aspectos que outra pessoa. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós não somos idôneos para isso. Nós somos, de fato, fracos, perdemos nosso controle, nosso equilíbrio muito fácil, porque confiamos no nosso ego. Imagine só um lutador de boxe. Se ele, na hora que ele tomar o primeiro jet, ele ficar nervoso, ele perde a luta. Ele perde a batalha. Por isso ele precisa ter controle, concentração. Ele precisa estar focado no que ele está fazendo. Um simples soco não pode tirar o equilíbrio emocional dele, senão ele vai perder a luta. Então, é isso que Paulo está falando. A vida nos coloca dificuldades de todos os lados, de todos os meios. Mas nós não podemos perder o controle, não, irmãos. Precisamos manter a nossa calma, manter a nossa confiança naquele lá, ó, que tudo pode em nosso favor. Então, o cristão que não tem... A Bíblia fala várias coisas sobre aquele cristão que não se domina, que não domina o seu próprio eu. Então, o domínio próprio é algo necessário na sua e na minha vida, irmãos. Porque lá em Provérbios 25, 28, diz o seguinte: como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Preste atenção. E Jeremias 17, 9, também na parte A, ele diz assim, ó: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Irmãos, nós não podemos confiar no nosso coração, não. Senão nós perdemos o nosso autocontrole. O crente precisa dominar seus impulsos, irmãos. O apetite desordenado, comportamento inadequado, refrear sua língua, dominar todos os impulsos que são prejudiciais ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Irmãos, o autocontrole é muito importante para mim e para a sua vida, enquanto cristãos. Então, é mais um tópico aí que o apóstolo Pedro pede que nós acrescentemos a nossa fé. Acrescenta aí na sua vida. Autocontrole. O próximo passo, que já está no versículo... Ainda está no versículo 6, né, que é a perseverança, que no grego significa uponome, significa alegria, tolerância, constância, paciência em esperar, esperançoso, perseverar, tolerar, respeito com as coisas e com as circunstâncias. Esse é o significado de perseverança. Uma falta momentânea de autodisciplina leva ao fracasso e perda do respeito próprio quando a pessoa não pratica a perseverança. Assim, Pedro acrescenta aos conceitos do Novo Testamento a palavra perseverança. Essa palavra significa permanecer debaixo, por assim dizer, entre aspas, né, de um determinado conflito. A perseverança é definida como a capacidade, a característica do homem de permanecer inabalado quando o seu propósito intencional, quando você deseja alguma coisa, quando a sua lealdade, quando o seu desejo ele é contrariado. Quando você passa por provações. Esse é o significado da palavra perseverança. É você se manter inabalado. Observe que a palavra aparece várias vezes no Novo Testamento e ela tem uma origem na fé. Note que a fé
é que nos dá capacidade de ter perseverança. Acrescenta aí na sua lista aí também. Perseverança é algo que tem que estar associado à sua fé. Confiança com o que nós podemos receber através da nossa fé no Senhor Jesus. Existe um autor famoso também que chama Zacarias Usinos. Ele faz uma explicação muito importante acerca da fé, confiança e perseverança. Ele fala o seguinte, ele faz uma observação muito bacana, ele fala: podemos ser pacientes, podemos e devemos ser pacientes quando as coisas vão contra nós. Ele fala: gratos quando as coisas vão bem. E para o futuro, ele fala: podemos ter confiança e perseverar contando com a presença do Deus Pai, nosso Senhor e Salvador. Então ele faz uma observação muito bacana acerca de o que é o irmão estar diante de uma adversidade. E aí, caminhando um pouco mais, a última característica do versículo 6 é piedade, que no grego significa eusebeia, significa ser piedoso, santidade, reverência motivada por um temor a Deus. É isso que significa piedade. Reverência motivada por um temor a Deus. Então Pedro nos diz para acrescentar também lá a piedade, a fé e a perseverança. O cristão pratica a piedade quando está plenamente consciente da sua convicção, que diante das circunstâncias, de modo nenhum, ele vai deixar-se ser guiado pelo ego do seu coração, mas ele vai contar sempre com a presença de Deus. O nosso reformador de Genebra, nosso grande João Calvino, ele falava muito nas suas pregações sobre uma palavra grega, que korandio, que significa na presença de Deus. João Calvino falava muito sobre isso. Ele falava muito sobre a piedade que o homem precisa praticar e ele só consegue alcançar isso com a presença de Deus. E aí, caminhando um pouco mais, nós vemos aqui no versículo 7 mais duas características. Falamos sobre 6 características, né? Ele fala aqui sobre com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então, é a piedade a fraternidade o amor. Ele fala um foco na fraternidade e foco no amor. Fraternidade no grego significa Filadélfia, significa afeto, fraterno, amor aos irmãos. Aquele que ama seu irmão, no neotestamentário aí, é amor entre cristãos, benevolência, amizade. E o amor aqui é o amor ágape, significa afeição, benevolência, considerando o amor que Cristo e Deus teve por cada um de nós. Então somos chamados a amar com amor ágape, ainda que não temos capacidade de exercitar esse amor, que é um amor que só Deus pode praticar, mas Deus nos convida a ter um amor ágape. Note que a palavra fraternidade ela tem muita relação com a palavra amor, de forma que o cristão é exortado a amar, a ser fraterno com o seu próximo. As duas últimas virtudes são importantes, pois ambas expressam quase basicamente a mesma coisa. Observe que quando quando às vezes temos dificuldade de demonstrar uma ação fraternal, o amor é necessário que seja praticado. Assim como Mateus diz lá fala para nós, né? Lá em 22, 37 e 39, ele fala: amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, e semelhantemente amar ao próximo como a ti mesmo. Quando ele fala do amor aqui, Paulo está falando do amor que faz um resumo dos 10 mandamentos. Então, o termo fraterno aqui significa Filadélfia, né? Expressa nosso amor aos nossos irmãos, amor pela igreja de Cristo, e que nós nos amemos ardentemente. Pedro cita isso lá no versículo 22, quando ele fala que nós devemos nos amar ardentemente. Pedro escreve sobre a fraternidade e o amor, e parece talvez ser redundante as duas palavras, mas elas têm um significado diferente. O significado de um amor que me faz amar o outro incondicionalmente. Então, irmãos, nós percebemos que o amor não se restringe só a amar membros da igreja, pessoas que são boas, pessoas que praticam e caminham junto conosco. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, lá em Mateus 5,44, né? Amai os vossos inimigos. Talvez seja uma tarefa mais difícil para nós. Então nós percebemos que nós somos devedores para Deus,
Porque nós não amamos nosso inimigo como deveríamos amar. Nós não amamos as pessoas que nos maltratam como deveríamos amar. Somos devedores, temos uma dívida com Deus. Porque o próprio Jesus falou, amai os vossos inimigos. Sem exceção. Sem exceção. Então, em outras palavras, enquanto podemos limitar a nossa aplicação na fraternidade, que às vezes não fazemos o que deveria ser feito, para a comunidade cristã, nós não podemos restringir a prática do amor. João escreveu lá em 1 João 2, 4, 16, ele diz que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então, o amor que Pedro coloca aqui para nós, menciona aqui, né? É o fruto da fé. É o último ponto que aparece aqui, é o amor, das 7 características que precisam ser associadas. Porque Paulo fecha com um enredo maravilhoso, que o amor também precisa estar presente em tudo isso para que tudo ocorra de maneira tranquila e abençoada. E caminhando para o final da nossa mensagem, nós temos aqui presente aqui, você deve ter enumerado aí, você deve ter grifado na sua Bíblia, nós temos aqui que foram mencionados 7 características para o caráter pleno de um cristão que anda, que caminha na busca da transformação de si mesmo, na conquista de si mesmo. Bote que conquistar a mim mesmo também é uma jornada de discipulado, de quem anda na presença do Senhor Jesus. Por isso, não há como ficar parado. Ou você progride, ou você regride. Quem avança, descobre força e segurança. Quem recua, encontra perigo e fraqueza. E fica uma pergunta para nós aqui no final dessa mensagem. O que estamos fazendo com as virtudes que Pedro enumera para o nosso crescimento espiritual? Será que nós estamos praticando só a fé? Ou nós estamos praticando todas essas atribuições que Pedro coloca para nós aqui? O convite é para você. É para você fazer o seu exercício e redesenhar a sua vida. O que você precisa melhorar para conquistar a si mesmo? Qual terreno do seu coração ainda não foi conquistado? Quais desses atributos de Deus que nós falamos aqui nessa manhã, que ainda não, que são comunicáveis a nós, que não está sendo comunicado com você na sua vida? É você que vai fazer o seu exercício e vai verificar o que precisa melhorar para você conquistar a si mesmo. Para você saber onde precisa melhorar. E Pedro fala aqui da fé, né? Como a virtude básica. Nós já temos a nossa fé. Mas o que está faltando? E ele coloca a fé no topo da lista das virtudes. A fé é a mãe de todas as qualidades espirituais que ele enumera para nós aqui nessa manhã. Ele nos exorta a aplicá-las de modo que possamos ter uma farta colheita no conhecimento de Cristo Jesus. Uma negligência nossa, um escorregão nosso, talvez poderia minar a nossa vida espiritual e nos deixar privado de algumas necessidades que precisamos para o dia a dia. E ele fala para nós no versículo 8, se os irmãos lerem comigo, ele diz o seguinte: porque se em vós houver em abundância estas coisas, ele fala, as coisas que nós citamos aqui, né? Não vos deixarão ociosos nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Pedro diz que se nós possuímos essas características e elas continuarem no gerúndio aqui, né, aumentando, estamos ceifando no futuro uma abundante colheita. É disso que ele está falando. E ele fala ao contrário no versículo 9, quando ele diz que, pois aquele a quem não há essas coisas é cego. Note, irmãos, que triste, hein? Ele fala, aquele quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Ele fala aqui dos pecados. Então, uma versão das tradicionais que nós temos, que está mais fiel à palavra, que é a NVI, ela traz aqui esse texto falando sobre miopia e cego. Mas o texto no grego é inverso, é o contrário. Cegueira vem primeiro. Então, o texto no grego diz o seguinte, vou traduzir para os irmãos aqui. O cego não pode se tornar um dia um míope, né? Porque ele já é cego. Não tem como voltar atrás, né? Mas uma pessoa que é míope, um dia pode se tornar cego. É assim que está escrito no grego. Então, nós percebemos aqui que o termo miopia, no grego, significa fechar as pálpebras, fechar os olhos.
Por isso, a advertência aqui é o seguinte: esforça-te para ver. Esforça-te para ver o que está longe. A intenção aqui de Pedro, portanto, é que ao dizer que a pessoa sem virtude espiritual é cego, o que ele quer dizer com isso? Que quando alguém é alguém que está com as suas pálpebras fechadas. Talvez você está enxergando as coisas que estão perto, as coisas do mundo, as coisas pessoais, do seu ego, do seu coração, do seu interesse. Mas você não está enxergando as coisas que estão lá longe, que são as coisas espirituais. Irmãos, é muito sério isso aqui. O apóstolo Pedro, na explicação do texto, ele diz: com essa ilustração, Pedro deseja dizer que a pessoa negligencia o cultivo dos valores espirituais. Ele diz aqui que ela é cega, né, para a verdade da palavra. Ele diz: tal pessoa é capaz de ver apenas as coisas da terra. Estão próximo dele ali, né? Tudo que está perto ali, que é do mundo, ele está vendo. Mas ele não pode enxergar as coisas celestiais, que estão distantes. Ele é míope. A palavra cego aqui no grego é míope. Então, irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã, a pessoa que não pratica essas coisas que nós falamos aqui, ela é literalmente cega espiritualmente. Em sua primeira epístola, João descreve que o homem que diz estar andando na luz, mas odeia seu irmão, ele é como uma pessoa que tropeçou na escuridão. João diz lá, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E no versículo 10, para concluir nossa mensagem aqui nessa manhã, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis. No versículo 11 ele conclui: porque assim vos será concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê essa capacidade, essa intrepidez, essa ação massiva como cristão, de não patinar, de não marcar passo na nossa caminhada cristã, mas que nós possamos avançar, progredir e servir ao Senhor com tudo aquilo que nós temos de bom, com tudo aquilo que Ele merece. A Ele seja dado a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Vamos